Brasil é pentacampeão. Lula vence as eleições de 2002. Banco Central é alvo de maior assalto a bancos da história do Brasil. Smartphones viram febre mundial. Mundo passa por nova crise financeira. A morte de Michael Jackson. Dilma é eleita a primeira presidenta do Brasil. Mundo árabe é marcado por protestos. Donald Trump eleito 45º presidente dos Estados Unidos. Dilma sofre impeachment. Ex-presidente Lula preso. Após 14 anos de PT, Bolsonaro é eleito 38º presidente do Brasil. E muito mais você encontra aqui no Jornal Nacional. Boa noite. Boa noite. Está começando agora mais uma edição do Jornal Nacional. E para começar, vamos falar do 11 de setembro. Essa foi a data quando 2 aviões se chocaram contra o World Trade Center, que é um prédio que fica em Nova York. Seguido disso, um avião se chocou contra o Pentágono e outro avião caiu em uma área rural da Pensilvânia. A Al-Qaeda assumiu a autoria desses ataques terroristas, que causou cerca de 3 mil mortes e mais de 6 mil feridos. Em consequência disso, o presidente George W. Bush iniciou a guerra ao terror, começando assim a invasão ao Afeganistão, pois era lá que os terroristas estavam instalados. Sob o mesmo contexto da guerra ao terror, os Estados Unidos invadiu o Iraque, alegando que tinham armas químicas que poderiam ser usadas em atentados terroristas. Bom, mudando um pouco de assunto e deixando de lado esse tema triste e infelizmente memorável, vamos falar do futebol. A edição de 2002 da Copa do Mundo marcou a 17ª participação da seleção canarinha, mantendo a situação de ser o único país a participar de todas as edições do campeonato FIFA. Na primeira fase, o Brasil passou pela Turquia, pela China e pela Costa Rica, sendo a maior goleada por 4-0 sobre a China. Nas oitavas de final, o Brasil, que é a nossa seleção amarelinha, enfrentou o time da Bélgica. Nas quartas, a Inglaterra. Na semi, o time da Turquia novamente. Só que dessa vez, há um gol aos 49 do segundo tempo, bem no sofrimento, né? Enfim, a sonhada final chegou contra os alemães, em que vencemos pelo placar de 2-0, com 2 gols do Ronaldo Fenômeno, nos consagrando pentacampeão, o maior campeão de todos os tempos. Agora vamos com o nosso repórter que se encontra lá na Granja Comari para entrevistar com um dos nossos campeões e melhores jogadores do Mundial. Bom dia, estamos aqui diretamente do segundo andar da Granja Comari para entrevistar Ronaldo. Bom dia. Bom dia. Certo? Bem-vindos. Esse aí é o Alvarinho, meu é isso aí, né? Vamos aqui para conversar melhor. Fiquem à vontade. Podemos sentar? Opa. Então, Ronaldo, para as pessoas que não entendem muito de futebol, em que time você joga? Olha, eu jogo no Corinthians, né? Minha seleção. Certo. Como foi o sentimento de ganhar a Copa do Mundo de 2002? Olha, foi uma coisa muito gratificante, assim, sabe? É um sentimento que jamais daria para explicar em só palavras. O que você pretende fazer a partir de agora? Eu pretendo, né, curtir minha vida, né? Você sabe do jeito que eu gosto, né? É isso aí, né? Bom, como a gente não tem muito tempo, que mensagem você pretende dar para a nação brasileira? Nação brasileira. Curta muito a vida, ok? Faça que nem eu, o Ronaldo. E é isso aí. Foco. Então é isso. Muito obrigado, Ronaldo. Foi um prazer. Mudando um pouco o tema, vamos falar agora de política. Após 3 anos de eleições, Lula chega à presidência da República. Depois de 22 anos de existência do PT, 3 derrotas e 8 anos fazendo oposição a Fernando Henrique Cardoso, o ex-torneiro mecânico Luiz Inácio da Silva, do Partido dos Trabalhadores, vence o economista José Serra, do PSDB, com uma margem de 61,27% dos votos. E agora nós vamos com o nosso repórter a uma entrevista exclusiva que o presidente nos concedeu. Bom dia, estamos aqui com o atual presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e vamos para uma breve entrevista para saber os sentimentos, o que ele está sentindo agora que tomou posse. Prazer, presidente Lula. É um prazer. Bela casa sua? Não. Não é minha, não. Esse Tipex é da Marisa, não é meu.
Bem, qual o sentimento agora que o senhor foi eleito presidente da República? Olha, é um sentimento muito bom, porque ser eleito presidente da República desse país maravilhoso não é pra qualquer um, né? Vou mudar esse Brasil, ele vai pra frente. E quais são as primeiras mudanças que o senhor pretende fazer? Olha, eu vou ampliar o Bolsa Família, né, para as populações pobres e tirar 100 milhões de brasileiros da pobreza. Para, mais uma vez, como eu disse, botar esse país pra frente. A gente vai sair da miséria. Muito obrigado, presidente Lula. Olha, foi um prazer. Qual o seu nome? Álvaro Teixeira. Ótimo, muito prazer. Obrigado. Muito prazer. O prazer é meu. Agora voltamos no estúdio aí. Obrigado. Agora, falando de um caso sério. Ladrões cometeram um assalto ao Banco Central do Brasil em Fortaleza, no Ceará, entre os dias 6 e 7 de agosto de 2005. O fato só foi percebido no início do expediente, 2 dias depois. Esse foi o maior assalto a banco da história do Brasil. A escavação para se fazer o túnel que possibilitou a invasão demorou cerca de 3 meses. Segundo a Polícia Federal, com base em estimativas a partir do peso das notas roubadas, que foram de aproximadamente 3,5 toneladas, foram roubados cerca de 164 milhões de reais e não houveram nenhum ferido, nenhum refém. Um tsunami atinge a costa oeste da Indonésia, causando mais de 230 mil mortos. Ele foi gerado por um terremoto submarino de uma magnitude de 9,1 a 9,3 graus na escala Richter. Este abalo sísmico teve a maior duração de falha já observada na história, tendo o mesmo de 8,3 a 10 minutos. Os efeitos do acontecimento foram a alteração em 2,5 centímetros da posição do Polo Norte e deu origem a outros terremotos em pontos muito distantes do epicentro, como por exemplo o Alasca. Foi um dos mais mortais desastres naturais da história. Em número de vítimas, a Indonésia foi o país mais atingido, seguido por Sri Lanka, Índia e Tailândia, respectivamente. Houveram 1,8 milhões de desabrigados, 469 mil imóveis danificados, prejuízos de 10,7 bilhões de dólares. E isso é apenas o estimado, pois nunca jamais saberá a verdade. Realmente, um fato muito triste. Desde o surgimento dos smartphones, muita coisa mudou, principalmente o modo de se relacionar e se comunicar. O ano de 2007, marcado pelo lançamento do primeiro iPhone, revolucionou o mercado de celulares, que se reinventaram e se mudaram o conceito de os meios de comunicação. Junto com a explosão dos smartphones, as redes sociais ganharam mais espaço, como por exemplo o WhatsApp e o Facebook, que permitem a troca de mensagens, comentários e compartilhamentos do próprio celular. Atualmente, vemos grande parte da população utilizar smartphones diariamente, sendo úteis para várias coisas, como gravar vídeos, mandar mensagens, tirar fotos, entre outros. Mas por outro lado, dependência de smartphones é um problema que várias pessoas enfrentam. Segundo uma pesquisa feita pela Motorola, no ano passado, 56% dos brasileiros são dependentes de seus smartphones, e esses dados só tendem a piorar. Agora falando de economia. Em 1998, os bancos dos Estados Unidos começaram a fazer empréstimos de dinheiro a muita gente que não tinha como pagar. A pessoa, mesmo que desempregada e sem renda, conseguia receber um financiamento dos bancos. E muitos empréstimos foram feitos sobre essas condições. Os bancos passaram a misturar essas dívidas de alto risco com as de baixo risco. O problema é que os devedores não conseguiram pagar as suas dívidas, o que levou um grande banco à falência, no dia 15 de setembro de 2008. Esse foi o estopim da crise, causando um efeito dominó no mercado. Após isso, outros bancos anunciaram perdas bilionárias, já que a bolsa de valores despencou, o que levou a vários países a uma recessão, incluindo os Estados Unidos e o Brasil. Assim, o desemprego disparou e muitas empresas faliram. Falando agora sobre política nacional. Dilma Rousseff foi eleita como presidente do Brasil pelo Partido dos Trabalhadores, em 2010, sendo a primeira mulher a ocupar esse cargo. Ela venceu José Serra, do PSDB, por 12 milhões de votos, totalizando 56,05% dos votos válidos. Uma de suas propostas era a criação do Programa de Aceleração de Crescimento 2, ou seja, o PAC 2, que promovia a construção de obras de infraestrutura.
Ela também preparou o país para receber a Copa do Mundo 2014 e as Olimpíadas de 2016. E agora nós vamos com os nossos repórteres, pois eles têm uma entrevista com a presidente agora. Presidente, o que você tem a falar sobre sua candidatura? Bom, eu gostaria, primeiramente, de agradecer a todos os eleitores que votaram em minha pessoa para fazer um Brasil melhor. Segundo, gostaria de mandar um recado de cultura geral para todos vocês. Tenhamos cuidado com a mosquita, porque é a mosquita que pica. Não tenhamos cuidado com o mosquito, porque ele não pica, ele só come frutas. Terceiro, gostaria de agradecer mais uma vez, pois fizeram uma lutança para o Brasil ganhar, mas ao mesmo tempo perder. Porque não vai ganhar nem vai perder, vai todo mundo perder. Voltando agora para os conflitos mundiais. Sobre o mundo árabe, em 2011, essa região foi marcada por intensos protestos e revoltas contra governos extremamente autoritários. Os países envolvidos foram Egito, Tunísia, Líbia, Síria, Iêmen e Bahrein. As ondas de protestos e revoltas já provocaram a queda de 4 governantes. Enquanto os ditadores da Tunísia e do Egito deixaram o poder sem muita resistência, aconteceu casos de violência, como o ditador da Líbia, Muammar Gaddafi, que foi morto por uma rebelião interna com apoio da OTAN. E no Iêmen, que o presidente resistiu por muitos meses até transferir o poder para um governo provisório. E na Síria, uma guerra civil assola o país desde 2011, o que criou a maior crise humanitária da atualidade, fazendo com que muitas pessoas tenham que se refugiar em outros países. Voltando agora ao cenário da política, mas dessa vez sobre a política internacional, vamos falar agora das eleições americanas. O republicano Donald J. Trump surpreende o mundo ao vencer a democrata Hillary Clinton em 29 estados, somando 290 votos no colégio eleitoral. Desta forma, alcançando os 270 votos necessários para se eleger presidente. Hillary tinha 60.274.974 votos, enquanto o republicano tinha 59.937.336 votos. Assim, ela recebeu 337.636 votos a mais que Trump. Isso realmente é um fato que surpreendeu a todos, porque se não fossem pelos colégios eleitorais, que valem mais que o voto da população, o Trump não teria sido eleito. E agora nós vamos com o nosso repórter diretamente à Casa Branca, pois temos uma entrevista com o Trump. Estamos na Casa Branca com o novo presidente dos Estados Unidos, Donald J. Trump. Vamos entrevistá-lo. Bom dia. Good morning. Então, Donald Trump, quais serão suas propostas? I will make America great again. I will build the Great Wall and the Mexicans will pay for it. E como será a relação com a China? We don't care about them. E, bem, como o senhor pretende acabar com os imigrantes? We also don't care about them. We are gonna have a zero tolerance policy with them. E como será as relações com o Brasil? With Bolsonaro, we're gonna be friends. E agora estamos com o presidente Trump, que vai assinar uma nova lei. Entre tantos acontecimentos impactantes em 2016, um dos que mais impactaram o país e o Congresso Nacional foi o impeachment da presidente Dilma Rousseff. O processo caracterizou-se por polêmica e divergência de opiniões no parlamento e na sociedade. O processo de impeachment de Dilma teve início em 2 de dezembro de 2015, com uma duração de 273 dias. O caso se encerrou em 31 de agosto de 2016, tendo como resultado a cassação do mandato, mas sem perda dos direitos políticos de Dilma. Na justificação para o pedido de impeachment, os juristas alegavam que o então presidente havia cometido o crime de responsabilidade pela prática das chamadas pedaladas fiscais e pela edição de decretos de abertura de crédito sem autorização do Congresso Nacional. Após ela ter sido retirada do poder, o presidente Michel Temer foi quem assumiu. Voltando à situação do ex-presidente Lula, o mesmo
foi condenado a 9 anos e 6 meses de prisão pelo juiz Sérgio Moro. O petista é culpado dos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro, relativos ao caso do triplex no Guarujá. Agora vamos acompanhar exclusivamente a prisão do presidente Lula. Bom dia, estamos aqui hoje presentes para cobrir a prisão do ex-presidente Lula, acompanhado desses dois policiais. Vamos lá. Estamos aqui prendendo o ex-presidente Lula. Parado, Lula, você está preso. Sai do meu triplex. Não, o triplex da Marisa, é claro. Você está preso por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Mas eu não fiz nada disso. Essas acusações são verdadeiras? Para com isso, não me filma. Tudo mentira. Não me prende, companheiro. Não posso fazer nada, quem decide é o juiz. Para de me filmar, filho. Não fale. Não mexe na minha mulher, c... Vamos. Para de filmar, para de filmar. Vamos lá. Anda. Companheiro, Anda. Fica aí dentro e não sai nunca mais. Depois de 14 anos em sequência do governo PT, assume a posse de presidente da República Jair Messias Bolsonaro. Bolsonaro, do Partido Social Liberal. Ele mesmo foi eleito após uma batalha no cenário de segundo turno contra Fernando Haddad, do PT, onde o derrotou com uma porcentagem de 55,5% dos votos. No dia 28 de outubro de 2018, às 19h18. E agora nós vamos acompanhar com o nosso repórter a cerimônia de posse da candidatura de Jair Bolsonaro. Bom, estamos aqui agora na casa do candidato Jair Bolsonaro, logo após a cerimônia de posse. O mesmo será o futuro presidente do Brasil. Agora vamos falar com ele e vamos perguntar o que ele está sentindo e vamos pedir uma mensagem que ele possa passar para a nação brasileira. Com licença, candidato. Deixa eu falar com o jornalista, tá ok? Opa, primeiramente parabéns pela conquista. Obrigado. E o que você está sentindo nesse momento? Eu tô me sentindo muito eufórico, tô muito feliz. Que bom, estou feliz pelo senhor. E me desculpe. E eu gostaria de pedir uma mensagem que você possa falar para os eleitores brasileiros. Muito obrigado a todos aqueles que votaram em mim. E se você não votou, é melhor já ir se acostumando, tá ok? Sabe as palavras, candidato. Então é isso. O Jornal Nacional vai ficando por aqui. Eu sou o Arthur Bonner. Eu sou o Gustavo Bernardes. E esse foi o Jornal Nacional. Boa noite. Boa noite.